A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu vou pedir uma palavra do Senhor. O Senhor me deu uma palavra aqui no livro de Jó, que mostra a grandeza de Deus. E o título diz assim: ó, o homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. E aqui mostra a grandeza, o poder, tudo que Deus faz para que o homem possa meditar nesses versículos, nesse capítulo, nesses versículos, e ver as obras do Senhor, a grandeza de Deus e temê-lo. Porque se nós não temer a Deus, nós estamos perdidos. Vou começar, vou lendo e vou explanando os versículos. O título diz assim, ó: o homem, por conhecer as obras de Deus e a sua sabedoria, deve temê-lo. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Aqui o homem de Deus, ele dizia que ele falava para Jó, ele falou para Jó. Eu não sei qual é o homem de Deus que falou para Jó aqui, mas ele estava dizendo para Jó que sobretudo, sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar, porque quando ele via as obras das mãos do Senhor, ele temia a Deus e o coração dele saltava até do lugar. Ao 2. E atentamente ouvi o movimento da sua voz e o zunido que sai da sua boca. Então, ele atentamente ouviu o movimento da sua voz e o zunido que sai da sua boca. Ele falava que ele via o zunido que saía da boca de Deus, da voz e da boca de Deus. Ele observava os mistérios de Deus. Ao 3. E ele o enviar por debaixo de todos o céu a sua luz até os confins da terra. Ó, ele o envia por debaixo de todos os céus a sua luz até os confins da terra. Significa, está falando do sol, da lua, ele ilumina debaixo de todos os céus até o confim da terra. Olha, o homem de Deus, ele observava isso. E nós devemos observar o poder, a sabedoria de Deus. Ao 4. Depois disto, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouve da sua voz, não tarda com estas coisas. Quer dizer, quando dá um trovão, o trovão simboliza a voz de Deus. Ó. Depois disto, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz. Quando dá um trovejão alto, é a alta voz de Deus. Ó, ouvi da sua voz, não tarda com estas coisas. Então nós devemos observar quando troveja a voz de Deus. Ó, e com a sua voz troveja, outra vez dizendo aqui no 5, e com a sua voz troveja. Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. E é verdade, nós não compreendemos, porque nós pode entender tudo, mas Deus nós nunca vamos entender e compreender. Por que nós não vamos entender e compreender? Porque muitas das vezes nós oramos e pedimos algo para Deus, e às vezes Deus faz tão diferente, às vezes Deus envia para nós. Eu observo que quando eu passei por uma tribulação tremenda, uns tempos atrás, a minha oração, eu ia para o monte e eu orava a Deus acerca de toda a situação que eu estava vivendo. E tinha dia que eu chegava cansado do serviço, tão cansado, mentalmente cansado, corpo cansado. Eu fazia um pão com salame e comia 2, 3 pão com salame, bebia um suco, e não jantava e dormia com aquele pão com salame.
Então, um dia no monte eu falei, Senhor, eu, biblicamente falando, até agora eu não encontrei uma jovem, uma mulher que eu observo dentro da tua palavra que tem coragem de ser fiel ao Senhor, de andar com fidelidade ao Senhor. Uma mulher capaz, Senhor, que vai me entender ou que vai estar comigo. O Senhor disse na tua palavra que tem uma igreja na terra para ser arrebatada. Me faz conhecer uma igreja dessa, ou se não tiver aqui na minha cidade ou no meu bairro, me leva até ela, o Senhor traz ela até a mim. Eu falei com Deus no monte orando dessa maneira. Que eu precisava de alguém que, dos padrões do Senhor, da Bíblia, que compreendesse a Bíblia como ela é e aceita a palavra de Deus como ela é, como nós precisamos aceitar. E eu conheci essa pessoa, uma pessoa que teme a Deus, que almeja a vida eterna como eu, que quer a salvação. Então, eu observo que Deus trabalha de maneiras que nós não entendemos. Que às vezes você pede a Deus uma coisa, e eu falei com o Senhor da seguinte forma, eu falei, Senhor, pode ser uma mulher de 50 ou de 60, mas eu quero uma mulher que teme a Deus, que tem o temor de Deus. E foi totalmente diferente o que Deus fez. Apesar que a gente teve algumas batalhas não agradáveis durante esse período, mas nós insistimos orando, pedindo misericórdia, como estamos até hoje, insistindo, orando e buscando a misericórdia de Deus, já faz 15 anos. E o Senhor tem nos sustentado com a sua forte mão nessa terra que o Senhor diz que jaz do maligno em Deus do princípio. O Senhor tem nos sustentado. Então, aqui no versículo 5, de 37 de Jó, fala assim, com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. E a verdade, muitas das vezes nós não compreendemos como Deus faz as coisas. Então, às vezes a gente vê o mover de Deus, nós passamos por uma situação, lá na frente nós vemos como Deus passou conosco, o que Deus fez para nós. Então, nós nunca vamos entender Deus. Vamos para o 6. Porque a nuvem diz, cai na terra como também ao aguaceiro e a sua fonte chuva, a sua forte chuva. Porque olha, eu vou repetir de novo 6. Porque a neve diz, cai na terra, como também aos aguaceiros e a sua forte chuva. Quer dizer, porque a neve diz, cai na terra, como também o aguaceiro e a sua forte chuva. Então Deus, ele faz a neve e faz a forte chuva. Deus, ele derrama forte chuva sobre a terra, no seu período certo. Tudo é Deus que faz. Ao 7. Ele sela as mãos de todo homem para que conheça todos os homens, a sua obra. Ele sela as mãos de todos os homens para que conheça todos os homens a sua obra. Então Deus, ele vai falar, a Bíblia, até a palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus não vai voltar antes que todo o povo conheça a sua palavra. Porque no último dia ele não vai ter o mentiroso por verdadeiro e o verdadeiro por enganoso. Não. A justiça vai ser feita corretamente. Aquele que obedeceu e buscou vai ter seu galardão. Agora aquele que repudiou, negou e fez tudo o que era mal vai ter a sua recompensa maligna. Então Deus não vai ter, ele vai fazer justiça. Ele não vai, lá não tem esse negócio de canetada, lá não tem querer trapacear, Deus ninguém ultrapasseia. Ao 8. E as alimarias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. E as alimarias entram no seu esconderijo e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento, e do norte o frio. Olha, o 9 diz assim,
Da recâmara do sul sai o pé de vento, e do norte o frio. Então, das recâmaras do sul sai o pé de vento, e do norte o frio. Então, a Bíblia está falando que Deus ele envia o pé de vento e envia o frio. Tudo no seu tempo. É o poder de Deus. Isso não é a coisa do homem, é de Deus. Ao 10. Pelo assopro de Deus se dá a geada. Pelo assopro de Deus dá-se a geada. É o assopro de Deus. A geada é o assopro de Deus. E as largas águas se endurece. Quer dizer, o Senhor faz virar pedra, virar gelo. E é verdade, a gente vê lagos congelados pro lado da Patagônia, pro lado daqueles lugares lá, eu vejo aí na internet, congelados. Também com a humildade carrega as grassas nuvens e espargem nuvem da sua luz. Também com a umidade arrega as grassas nuvens e espargem nuvens da sua luz. E é verdade, porque a umidade ela enche a nuvem de água e depois cai a chuva, certo? Ela vai sugando, né? A umidade vai enchendo a nuvem, a umidade enche a nuvem de água. Deus é tremendo, Deus ele é poderoso em fazer as coisas e é entendimento. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável. Então o Senhor lhe dá uma ordem. O Senhor lhe dá uma ordem, dá uma ordem ao universo. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável. Com a ordem de Deus acontece todas as coisas, a chuva, o sol, o vento, o frio, o gelo, tudo embaixo da ordem de Deus. Seja para correção ou para a sua terra, ou para beneficência que a faça vir. Então, o Senhor ele faz essas coisas, seja para a correção do homem, ou para a sua terra, ou para beneficência que a faça vir. Ele faz vir, então significa que os acontecimentos das fortes chuvas, fortes ventos, trovões, relâmpago, pode ser para beneficência, né? Quer ver, seja para correção, essas coisas que acontecem, seja para a correção do homem, que acontece muita tragédia quando acontece isso. Acontece esbarrancamento, acontece rio inundar tudo, levar, matar pessoas, seja para a correção, ou para a sua terra, ou para molhar a terra para haver plantações, ou para beneficência, beneficência da sua fazenda, do seu sítio, ou que faça vir, ou que faça vir. Essas coisas vêm, pode ser para correção, aqui está falando que pode ser para a correção do homem, né? Ou para beneficência. Mas a faça vir, Deus faz vir. Então, muitas das vezes vem para a correção do homem, certo? Porque o homem é mau, o homem não acredita, o homem não crê, aí Deus manda um maremoto, um terremoto, uma forte chuva, um esbarrancamento, cada água alaga ali, esbarranca, cai, leva tudo, para as pessoas ter fé, buscar a Deus. Então, tudo tem um sentido na Bíblia. Ao 14. Aí o homem de Deus diz, Jó, inclina o teu ouvido, atende e considera as maravilhas de Deus. Ele repreende Jó.
A isto, o homem de Deus disse: ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Nós, muitas das vezes, irmão, não consideramos e nem levamos em conta as maravilhas de Deus. E Deus é tão maravilhoso com nós, tão bondoso com nós. Eu vejo a bondade de Deus em nos sustentar, em nos guardar, nos dar mansidão. Deus é maravilhoso, Ele é tudo na nossa vida. Ao 15. Porventura sabeis tu como Deus as opera? Porventura sabeis tu como Deus a opera? Jamais nós podemos saber da maneira que Deus opera essas maravilhas que acontecem no mundo, no nosso espaço. Jamais nós vamos saber. Deus faz a chuva cair, faz trovejar, faz relampear, faz da neve, faz da gelo, faz da tudo, e o homem não sabe de nada, nenhum de nós. E faz resplandecer a luz da sua nuvem. E é verdade, né? Olha, às vezes eu começo a observar o nosso mundo, o que Deus faz, eu vejo assim que, hoje eu ainda falei isso com a irmã na rua, falei, a gente é tão pequeno e sente um nada quando eu começo a observar as coisas que Deus faz e o que Deus é. A gente se sente um miserável, um nada diante de Deus. Vamos para o 16. Ó. Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens? Tem tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens? Imagine bem, uma nuvem cheia de água, ela fica parada no céu e não cai. Já viu? Eu sei se os irmãos já viram tromba d'água. Eu já vi lá na minha terra, quando eu morava num lugar chamado Coró, sempre cito isso, está na Barra do Pico da Bandeira, quase na divisa de Espírito Santo com Minas. Uma vez caiu uma tromba d'água do lado da nossa casa. Se vocês verem a ruaça que fez, aquilo arrancou pedra de um tamanho, arrancou, aquilo veio rave com tudo e foi descendo e desviou da nossa casa num grotão. E teve uma família embaixo da nossa casa, que nós chamava de Maria Viúva. Ela chamava Maria Viúva, chamava de Maria Viúva. A tromba d'água desviou da casa dessa dona. Se não desvia, matava a família toda. Deus foi tão bom com isso que desviou. Então, vocês veem quando rasgam a nuvem, vocês veem a ruaça que faz. E aí agora você imagina uma nuvem paralisada, lotada de água, parada no céu e não cai. Olha o mistério de Deus. Ao 16 diz assim, tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Quem é perfeito? Deus. Quem é nós para imaginar o que Deus é capaz de fazer? Deus é perfeito em conhecimento. Nós temos que aceitar, maravilhar e glorificar das bondades de Deus com a nossa vida. Às vezes nós estamos passando por luta, perseguições, calúnia, difamações, nós ficamos tristes, mas em tudo isso Deus está tendo com nós uma bondade. Deus é tão bom em nos guardar e nos livrar, porque nós não merecemos nem o livramento de Deus, mas Ele nos livra. Deus é muito maravilhoso. Ou de como o teu vestido aquecem quando o sol acalma sobre a terra. Ou de como os teus vestidos aquecem quando o sol acalma sobre a terra. Nós observamos, né, o sol ele aquece os nossos vestidos, seca a nossa roupa. E nós não podemos imaginar como Deus faz todas essas maravilhas. Ao 18. Ou estende com ele o céu, que estão firmes como espelho fundido. Ou entendeste com ele o céu,
que estão firmes como espelho estendido. Nós nunca podemos imaginar os mistérios que estão em cima no céu. Nunca. Nós não nós através da Bíblia tenta ter uma luzinha de como é, mas nós nem sabe, nós nem imagina as maravilhas que são em cima no céu. Nunca. Ensina-nos o que ensina-nos o que lhe diremos. Deus ensinar para nós o que nós vamos falar, o que nós vamos dizer com as pessoas, porque nós nada podemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Porque nós, na verdade, vivemos em trevas. Nós vivemos num mundo que jaz do maligno, e onde o maligno habita é treva. Ensina-nos, Deus nos ensinar, ensina-nos o que lhe diremos. Porque para Deus nos ensinar o que nós vamos dizer durante o dia, o que nós vamos falar com a pessoa, o que nós vamos dizer através da tua palavra, em tudo, o que diremos. Porque em boa ordem, para nós pôr em boa ordem, por causa das trevas. Amados, é Deus que nos conduz em palavra, entendimento, em tudo nessa terra é Deus, através do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Nada podemos fazer sem Ele. Contar-lhe-á alguém o que tenho dito, ou desejaria um homem que ele fosse devorado? Contar-lhe-á alguém o que tenho dito. Contar-lhe-á, porque alguém, o homem de Deus, ele medita na palavra, busca conhecimento e passa para as pessoas os mistérios de Deus através da tua palavra. Ou deseja um homem que ele fosse devorado? Não, homem nenhum deseja ser devorado. Então nós temos que pregar a palavra de Deus para que as pessoas entendam que são dependentes de Jesus para ser salvo e que Deus não quer que homem nenhum venha queimar no lago de fogo ardente eternamente. Deus não criou, eu sempre falo em algumas mensagens minhas, que Deus não criou o inferno para os homens. Não, o Senhor criou o inferno para Satanás e seus demônios. Mas Deus não quer que homem nenhum vá para lá. Por isso ele estabeleceu a tua palavra e deixou tanto o velho como o novo para que os homens tomassem posse da palavra, buscassem conhecimento, respeitassem e obedecessem para que não vá para o inferno. Mas como o homem é ignorante e não obedece, muitos vão para o inferno. Porque não obedece. Mas Deus não criou o inferno para o homem. Certo? Vamos para o 21. E agora não se pode ver o sol, que resplandece no céu, mas passando o vento purificando-os. Agora não se pode ver o sol, que resplandece no céu, mas passando o vento e purificados. Passando o vento purificado-os. Então, que aqui significa, ao meu entendimento, passando-se o vento, que vento é esse? Nós somos purificados nas tribulações, nas perseguições, nas lutas, nós oramos, santificamos, buscamos a Deus. Esse vento que está falando aqui são lutas e batalhas que passamos para a purificação da alma. E aí, meus irmãos, para que nós venhamos ser salvos, nós somos provados. Vamos para o 22. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. E é verdade. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Deus, ele é
soberano, tremendo em tudo. E nós somos miseráveis pecadores que, às vezes, eu fico pensando quanto tempo eu passei distante do Senhor. Quanto tempo eu deveria ter buscado mais a Deus. Eu me batizei com 19 anos. E eu fiquei afastado do Senhor por um longo tempo. Mas eu me batizei sem conhecimento. Eu fui por causa de uma jovem. Mas eu louvo a Deus pela vida dessa jovem, porque através da vida dela é que eu estou hoje, na presença de Deus, que ela me levou, e eu ali, algumas coisas ficou gravado na minha cabeça, na minha mente, eu nunca mais fui o mesmo. Então hoje eu estou firme na presença de Deus, eu agradeço essa jovem que me levou para o Senhor. Vamos 23. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Nós não podemos nunca querer nos igualar a Deus, a Jesus, jamais, de forma alguma. Nós temos que sempre estar na obediência, buscando entendimento, buscando compreensão, em obedecer a palavra. E grande em poder, Deus é grande em poder, porém a ninguém oprime. O Senhor não oprime mesmo a ninguém em juízo e grandeza de justiça. Deus, ele não oprime ninguém em juízo, em grandeza de justiça, não. Deus, o próprio Deus não se faz grande, o próprio Deus, ele é humilde. Olha para ver, ele mostra aqui que Deus é humilde e nem se põe em grandeza, mas opera com justiça. Ao 24. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que são sábios no coração. Aqui está falando que os homens temem e não respeitam os que são sábios de coração. Que muitos não respeitam os homens de Deus, os que são sábios de coração. Sábios de coração é aqueles que temem a Deus, obedecem a sua palavra. Então, os homens mundanos, os homens sem Deus, não respeitam. Isso eu vejo mesmo, que eles não respeitam o justo. Não respeita não. Mas Deus, ele é misericordioso em guardar a sua igreja e protegê-la de todo mal. Deus abençoe a todos, na santa e gloriosa paz do Senhor. E essa foi a mensagem que eu deixei para o nosso coração nessa tarde de hoje.